Fala, povo, beleza? Boa tarde a vocês que estão aí assistindo. Obrigado pela atenção me dada nas aulas. Conforme prometido, eu estou aqui para falar da aula de acesso aos deficientes, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou fazer esse vídeo aqui para vocês. Espero estar ajudando vocês, tá? Com esse vídeo. Faz parte da matéria da prova. Não deu tempo, infelizmente. A matéria é muito extensa. O tempo, né? A gente teve que investir um tempo naquela parte dos direitos fundamentais. E isso aqui vai ser importante. Vocês vão entender aqui com a matéria. Tá bom? Então, gente, assim... vamos lá. Vamos perder muito tempo, que daqui a pouco a gente vê, já tem 10 minutos de vídeo. E aí o tempo, ó, voa. Então, gente, a gente vai falar hoje da Lei 13.146 de 2015, tá? Eu tô aqui com um material que eu já disponibilizei, teve um colega aí que me mandou um e-mail pedindo para eu estar disponibilizando o material, mas o material já está disponibilizado. Não sei se ele estava se referindo a esse vídeo que eu prometi, tá? Com a matéria. Estou fazendo ele agora, tá ok? Então, gente, vamos lá. A lei, ela é aplicada por quê nesse concurso? Assim, o Colégio Pedro II, ele, como eu falei na última aula, ele é uma autarquia federal. Ele participa, desculpa aí, gente, o barulho aí, que eu estou gravando aqui em casa, mas tem um vizinho abençoado que está com um carro aqui com um problema mecânico passando debaixo da minha janela. Então, infelizmente, o carro acabou de morrer, ele vai tentar ficar ligando o carro agora. Enfim, mas aí voltando. Então, o Pedro II é uma autarquia federal. E sendo uma autarquia federal, ela tem que respeitar alguns regramentos existentes em lei ordinária, né, federal. Então, que nos concursos públicos, nas seleções privadas e públicas, né, inclusive tem uma disposição nessa lei aqui que fala isso, que deve ser respeitado e deve ser aplicado o acesso ao deficiente físico, né? Então, esse estatuto vem justamente garantir esse direito. Então, essa prova cobra o estatuto, assim como todo concurso na área federal vai te cobrar essa lei. Então, a Lei 13.146 de 2015, que é a lei que eu estou aqui na minha frente, tá? Desculpa aí, tremeu. Ela visa justamente isso. Ela visa trazer para as pessoas essa educação com relação à inserção do indivíduo com deficiência. E aí eu não falo só da deficiência física, tá? Nas suas diversas vertentes, né? A deficiência física, ela não é só a deficiência, ela não é só física, perdão. Ela tem outros tipos, né? Motora, mental, uma redução, não que, né? Não vai ser necessário fazer uma avaliação desse candidato, apresentação de laudos, porque a pessoa pode falar que é deficiente no ser, né? Então tem muita gente aí que quer aplicar o golpe, né? Inclusive contra a administração pública. Eu acho que é burrice, mas enfim, tentar aplicar um golpe. Mas tem gente que tenta, né? Brasil, né? Como dizem, um país de todos, né? Todo mundo tenta. Então querem, enfim, aplicar contra a administração pública. Mas enfim, a lei ela é bem clara. A lei ela é uma mãe, porque ela tem as suas disposições iniciais, preliminares, e ela diz que essa lei vai estar instituindo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Física, né? Com deficiência, perdão. E aí engloba as diversas deficiências, né? E destina a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, a gente viu lá no artigo 5º aqueles diversos incisos sobre direitos fundamentais, individuais e coletivos que também são aplicados à pessoa com deficiência. E lembrando que essa lei vai repisar, só de uma maneira bem específica, os direitos. O parágrafo único do artigo 1º, ele traz, né,
um lembrete que essa lei tem como base a Convenção, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência e esse protocolo facultativo, né, que foi ratificado pelo Congresso Nacional. Ou seja, e também respeitou o procedimento da legislação com relação à aprovação da emenda constitucional. Lembra que eu falei que se um tratado internacional ele passa pelo Congresso Nacional, respeitando o mesmo procedimento da aprovação da emenda constitucional, ele ganha status constitucional? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiente passou por esse procedimento, tanto que se você for ler lá na lei, no parágrafo único do artigo 1º, ele vai estar falando justamente isso, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, tem o mesmo status de emenda constitucional. Então, além de ter a previsão legal de que vai ter que ser cobrado em prova, e a administração pública vai ter que respeitar, é uma emenda constitucional. Tem status, né, de emenda constitucional. E aí, mais do que nunca, essa lei vem aí sendo cobrada nos concursos federais. Tá? Continuando, o artigo 2º considera, né, traz uma definição do que é considerada pessoa com deficiência. Então, é importante para a gente poder saber como é que o administrador, quando faz o concurso e abre vagas, ele tem que abrir vagas também para os deficientes, assim como existem cotas raciais, tem as cotas para as pessoas com deficiência. Né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, lembrando, a deficiência não é só física, a lei fala que é mental também, intelectual e sensorial. E prejudica e causa uma barreira à igualdade entre as outras pessoas. Tá? A avaliação dessa deficiência ela é biopsicossocial, né? Realizada por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, e considera alguns pontos que a própria lei vem trazendo aqui no parágrafo 1º, né? Por exemplo, considera os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, né? Aí fala que o Poder Executivo vai criar os instrumentos para avaliação dessas deficiências, inclusive uma lei de 2019, a 13.846, então presta atenção, tá? Então, o artigo 3º vem trazendo definições, né, sobre acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistida ou ajuda técnica, o que são barreiras, né, vem trazendo as definições. É importante estar lendo essas definições, porque pode vir a cair na prova uma pergunta conceitual. Então, a pergunta define, o que é acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistida ou ajuda técnica, barreiras, né? Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras nos transportes, nas comunicações, tecnológicas, enfim, todos os tipos de barreiras, né? Vem determinando a comunicação, né? Que a interação será através da linguagem brasileira de sinais, né? Inclusive, né, com a linguagem brasileira de sinais, visualização de textos, o braille, sistema de sinalização e comunicação tátil, caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações. Ou seja, vem também trazendo o que são adaptações razoáveis, né? Vem trazendo essa conceituação, elementos de urbanização, vem falando sobre o mobiliário urbano, vem falando a conceituação da pessoa com mobilidade reduzida. Ele fala que essa pessoa, eu vou ler aqui tal que está escrito, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, gente. Então, assim, a lei vem aí falando também dessas questões do idoso, da gestante, da lactante, da pessoa com criança de colo e do obeso. Né? Residências inclusivas, né? Aquelas residências, hoje temos aí a construção de edifícios, normalmente o edifício que é construído, o edifício residencial, ele normalmente aí tem 1 ou 2 apartamentos,
com acessibilidade, tá? São apartamentos diferentes, com portas mais largas para passagem, né, de cadeiras de rodas, macas, tá? Atendimento pessoal, ele define o que é. Profissional de apoio escolar, e aí eu acho que é interessante a gente trabalhar esse conceito. Diz que é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Ou seja, é um profissional em especial, tá? Esse profissional de apoio escolar não é aí o professor de sala de aula, tanto que ou o técnico, né? Ele fala que excluído as técnicas e os procedimentos identificados como profissionais legalmente estabelecidos. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele não é um profissional de apoio escolar, ele é um fisioterapeuta, tá? Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, tá? O capítulo 2 vem falando da igualdade, da não discriminação dessas pessoas, né, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. O concurso público, né, obedece ao princípio da isonomia e, sendo assim, mais do que certo você ter uma lei que fale que essa pessoa com deficiência vai ter igualdade de oportunidades, inclusive vagas determinadas e destinadas a elas, né? E aí ele vem trazendo o conceito de discriminação, que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão, gente. Ou seja, né, a pessoa pode fazer ou não fazer nada, né? E aí, esse fazer e não fazer, se ele tiver o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas, ou seja, né, recusar acesso ou deixar de fazer algo em prol dessa pessoa com deficiência para que ela tenha igualdade de acesso como qualquer cidadão, né? A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Ou seja, imaginemos uma pessoa que já tem aí à disposição dela uma ação afirmativa e ela também é deficiente, né? Ela não está obrigada, tá, a fruir desses benefícios decorrentes da ação afirmativa. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Isso aí, matéria constitucional, né? Então, assim, mais do que nunca, como um cidadão comum, o deficiente mais do que nunca precisa ser cuidado, precisa ter uma atenção especial. E o parágrafo único, como eu sempre falo, é muito importante, porque ele é único, né? Para os fins de proteção mencionada no caput, que a gente acabou de ler deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência, ou seja, mais do que nunca, não só o deficiente, mas o adolescente, a criança, a mulher e o idoso com deficiência, tá? Mais do que nunca. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive, né, e aí vem o artigo 6º falando, né, que a deficiência não afeta. Ele é capaz civilmente para todas as suas atividades cíveis. Ou seja, ele pode se casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, ele pode ser pai? Pode. Ele pode ter filhos? Pode. Ele pode adotar? Pode. Ele pode casar? Pode. Ele, enfim, ele pode... É uma pessoa normal, gente. Não tem, entendeu? Não é porque ele tem uma deficiência que ele vai ser desigual. Mas precisa ter uma lei, né? Porque no Brasil, né, infelizmente, isso acontece, né? Tem que ter lei para obrigar as pessoas, senão não funciona. Aí fala da obrigatoriedade de comunicação de todos sobre qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência, tá? Fala também, né, isso aí é constitucional, fala que é dever do Estado, da sociedade, da família, né, assim como a criança, o idoso e o adolescente, mas também a pessoa com deficiência, com prioridade de efetivação dos direitos referentes à saúde, à vida, à sexualidade, à paternidade e maternidade, à alimentação, à habilitação, à habitação, educação, profissionalização, ao trabalho, à previdência social,
à habilitação e reabilitação, porque ele precisa ser reabilitado às vezes, a pessoa com deficiência, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre os outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico, galera. Então a lei é bem clara com relação a isso, tá? O artigo 9 vai falar do atendimento prioritário, tá? E aí tem diversas aí disposições, são 7 disposições, tá? E o título 2 fala sobre os direitos fundamentais. Tudo que está na Constituição é repisado aqui, tá? Mas com foco no deficiente, tá? Então, ou seja, todo esse grupo de deficiente vai ter o direito à vida assegurado, o direito à habilitação e à reabilitação, vai ter direito à saúde, claro, nas suas especificidades, né, como já foi falado aqui, direito à educação, por isso programas de inclusão, né, sistema educacional inclusivo, aprimoramento dos sistemas educacionais, né, oferta de educação bilíngue em Libras, né, quando for, né, necessário, dependendo do tipo de deficiência, direito à moradia. Essas pessoas, eu falei, por exemplo, hoje os condomínios residenciais existem unidades, pelo menos 2 ou 3 com acesso, né, especial para deficientes. Direito ao trabalho, ou seja, né, hoje você tem programas nas empresas para a inclusão dos deficientes, muito bom, 5% do funcionário daquela empresa tem que ser deficiente, né, habilitação profissional e reabilitação profissional desse deficiente, tá? Inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a lei aí vem falando, vem garantido essa porcentagem. Inclusive no serviço público, o artigo 38 é bem claro. Olha só, vou ler o artigo 38, ele é claríssimo. A entidade contratada para a realização do processo seletivo público privado para cargo, função ou emprego está obrigada a observar, né, ou a observância do disposto nesta lei, entre outras normas, a acessibilidade vigente. Ou seja, não é só colocar as vagas para o deficiente, mas também, quando ele falar que ele tem deficiência, colocar um local de prova para ele, que ele possa conseguir entrar no local de prova e realizar a prova em igualdade. Ou seja, ele não tem nenhuma barreira, seja ela física ou social, enfim, para ele fazer a prova. Direito à assistência social, direito à previdência social, gente, ele está trabalhando, ele tem direito aos benefícios da Seguridade, né? Então muda. Direito à cultura, ao esporte, turismo, lazer, como nós, cidadãos comuns, né? E ele também, como cidadão, também tem direito, tá? A pessoa, então, enfim. Não sei nem porque a gente precisa colocar isso numa lei, mas tudo bem. Mas no Brasil, como eu falei, não funciona se não tiver lei, né? Às vezes nem com lei funciona, né? Direito ao transporte e à mobilidade, ou seja, o acesso ao transporte, que hoje a gente vê que tem uma problemática muito grande. O ônibus hoje tem a vontade aí com um elevador para cadeirante, por exemplo, mas muitas vezes o elevador não funciona. Então, é uma discussão, tá? Acessibilidade, vem falando das disposições gerais de acessibilidade, que é um direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Viver de forma independente e exercer seus direitos com cidadania e a participação. E aí não é só a mobilidade reduzida, o deficiente físico, mas que tem a mobilidade reduzida, mas também aquele deficiente visual, né? O deficiente auditivo, né? Então é importante dar uma lida nessas disposições gerais sobre a acessibilidade do deficiente, tá? Acesso à informação e comunicação, até mesmo sobre a sua própria limitação, porque hoje, para a gente avançar na vida, a gente precisa conhecer o que nós temos. Então o acesso à informação do deficiente sobre a própria sua deficiência ajuda a superar a deficiência, tá? Né, por exemplo, uma pessoa doente, não estou falando que a deficiência, né, a pessoa considera como uma doença, tá? Mas uma pessoa, quando tem uma doença e ela descobre o que é a doença, ela conhece a doença, fica muito mais fácil de superar aquela doença. É a mesma coisa que o deficiente. Quando ele tem uma deficiência, seja ela qual for, ele sabe, ele conhece aquela deficiência, ele tem como entender, né? Fica muito mais fácil ele superar e conviver e viver com aquela deficiência que ele tem, tá? Tecnologia assistida é garantida à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos e métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal, qualidade de vida, tá? Direito à participação na vida pública e política, ou seja, né, se candidatar, por exemplo, né, a um cargo político, pode,
prestar concurso público, né, gente, a votar, a ter acesso aos locais de votação, né, importante isso, acessibilidade, ciência e tecnologia, né, o poder público, desculpa aí, gente, a moto, né, o vizinho, esse vizinho é fogo, cara, não dá. O poder público vai fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a inovação e a capacitação tecnológica, voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e a sua inclusão. Ou seja, é uma lei que tem status constitucional, dizendo que o legislador, o poder público vai trabalhar para isso. Tá? E mais do que nunca é importante ter deficientes no serviço público, até mesmo para que o órgão público tenha ciência, né, das limitações de um deficiente, para que ele mesmo, a administração, possa se adaptar às necessidades desse deficiente e ir melhorando cada dia mais a acessibilidade. Tá? Tem a parte especial de acesso à justiça, importante dar uma lida, tem disposições gerais. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridas adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Tá? Defensoria e Ministério Público tomarão as medidas necessárias a garantir os direitos previstos nesta lei. Tá? Ou seja, o Ministério Público como fiscal da lei, a Defensoria como advogado público, né, em defesa dos direitos da pessoa individual, e o Ministério Público na defesa do direito coletivo, né? Reconhecimento de igualdade perante a lei. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, tá, gente? Então, nenhuma discriminação, nenhuma diferenciação. Tá? O título 2 fala dos crimes e infrações administrativas, né? E aí é crime, né, gente? Tipificado, né? E infrações administrativas, né? Então, você tem praticar, induzir ou incitar a discriminação à pessoa em razão de sua deficiência. É um tipo penal. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefício ou remuneração de qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, artigo 89, tá? Reter ou utilizar cartão magnético, pega um cartão do idoso, né? E utiliza um cartão magnético, então crime. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento da pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. 6 meses a 2 anos, mais multa em detenção, tá? Enfim, e tem as disposições transitórias aí, cria o Cadastro Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência, é o Cadastro de Inclusão, Registro Público Eletrônico, tá? A fim de coletar e processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitem a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Tá? Esse cadastro ele é administrado pelo Poder Executivo Federal, constituído por uma base de dados e procedimentos e sistemas eletrônicos. Tá? Tá aqui na lei, nas disposições gerais. Tá? Terá auxílio e inclusão nos termos da lei a pessoa com deficiência moderada e grave, né? E aí tem as hipóteses, são 2 hipóteses, né, de recebimento que estão aqui. Desde que não receba benefício de prestação continuada e tenha recebido nos últimos 5 anos benefício de prestação continuada. Tá? É vedado exigir o comparecimento da pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional, funcional e de condições de acessibilidade impõe ali ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual será observado os seguintes procedimentos. Ele define 2 procedimentos. Quando for do interesse público, a gente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência, e quando for interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará a solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para esta finalidade. E assegurar a pessoa com deficiência o atendimento domiciliar pela perícia médica e social no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, por serviço público de saúde ou por serviço privado de saúde, contratado, conveniado, integrado ao SUS e pelas entidades de redes socioassistenciais integrantes do SUAS, quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional de condições de acessibilidade impõe ônus desproporcional e indevido. Então, gente, essa é a lei aí de inclusão. Espero ter ajudado vocês. Diversos conceitos que vão estar na prova de vocês, possivelmente. Lembrando que o poder público é obrigado, né, a colocar no concurso público vagas para deficientes, vem trazendo definições sobre deficiência. Isso é importante a gente saber. E é o que vai cair na nossa prova, tá? Os direitos que os deficientes têm, a acessibilidade, tudo isso. A lei ela é muito garantidora
é garantista e tem status de emenda constitucional, ou seja, está no mesmo nível da Constituição, tanto que define lá direitos e garantias fundamentais, já esculpidos na Constituição, mas que são repisados na ótica do deficiente. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Estou finalizando o vídeo. Qualquer dúvida, mandem aí pelo Zap, pelo privado, tá? Ou mandem por e-mail que vocês já sabem, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Valeu, fui!